Bom, o nosso grupo, a gente vai falar hoje sobre demonstração do valor adicionado, que é uma das demonstrações que cabem dentro dessa lei que a gente estava conversando mais cedo aqui, né? Que é a Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Só um segundo. Primeiramente, a gente vai comentar um pouco o que são demonstrações contábeis, né? Como eu havia dito, são documentos que são previstos em lei, né, do artigo 176, da Lei 6.404/76, e cada um deles tem a serventia de demonstrar a real situação de uma empresa. O que quer dizer com isso? Todos esses demonstrativos, eles são formas de você saber a saúde de uma empresa. E alguns desses documentos são obrigatórios, que são o balanço patrimonial, a DRE, a DLPA, o DFC, a DVA, que é o qual a gente vai estar explicando, e as notas explicativas. O foco é uma abordagem aprofundada no tema demonstração do valor adicionado, que deve haver seguintes informações. Então, essas informações que eu vou falar agora são justamente as informações necessárias dentro de uma DVA, que são as informações de pessoas e encargos, que ali entra salários, impostos pagos, impostos e taxas de contribuição, que são impostos do exercício que a empresa exerce, seja na venda, na compra e até mesmo na parte dos impostos pela questões das movimentações, juros e aluguéis, juros pagos e recebidos, aluguéis pagos e recebidos, JCP e dividendos, lucros retidos e prejuízo do exercício. A demonstração do valor adicionado, ela é um dos complementos do balanço patrimonial e tem a finalidade de evidenciar a riqueza gerada por uma empresa. Muito importante, a DVA ela é obrigada para empresas de sociedade anônima de capital aberto, conforme NBC TG09, que a gente vai estar falando mais à frente. E para as demais empresas é facultativo. As riquezas geradas por uma entidade devem ser distribuídas dentro da empresa de forma a trazer isso a público através da DVA. Então, as riquezas nada mais é do que o lucro que a empresa tem, e a DVA ela mostra como que esse lucro ele é distribuído dentro da empresa, seja pagamentos de salários, investimentos para melhoria e até mesmo os encargos que a gente falou um pouquinho antes. Ela substitui a antiga DOAR, que foi descontinuada em 2007. A importância. A DVA, mesmo não sendo obrigatória para todas as empresas, a gente deve ressaltar alguns pontos positivos, né, na forma de utilizá-la. Primeiro, para fins gerenciais, né, onde a gente pode ter uma tomada de decisão por parte da diretoria executiva e gerentes, medir a eficiência da empresa, verificar a transformação de recursos em riqueza, contribuição da empresa para a sociedade a qual está inserida e avaliação de aumento de remuneração. Tassiana? Boa noite a todos. Eu vou estar falando das finalidades da DVA. Bom, a DVA ela é uma ferramenta administrativa, né? Então ela ajuda, ela facilita na tomada de decisões, porque ela oferece um resultado mais abrangente do que as outras demonstrações contábeis. Então ela é mais detalhada. Então isso facilita muito o processo decisório. Bom, demonstrativo contábil. Então a DVA ela é um demonstrativo contábil e para as empresas que são obrigatórias, que são as empresas de capital aberto, as SA, ela é geralmente elaborada anualmente junto com os outros relatórios de contabilidade. Avaliação financeira. A DVA ela também é muito importante para entender as condições da empresa, né? As condições operacionais, avaliar a lucratividade e também a sustentabilidade financeira da empresa. Análise de geração de riqueza.
A DVA, ela evidencia a riqueza que foi gerada pela companhia, que é chamado valor adicionado. E esse valor adicionado, ele é medido pela diferença entre o valor de vendas e os insumos adquiridos. Desempenho social. A análise desse relatório também serve para avaliar como a organização ela contribui para a sociedade. Como, por exemplo, vai ser instalada uma empresa em tal localidade, então, para que os órgãos públicos eles estejam cientes de todos os benefícios que a instalação dessa empresa vai trazer para aquela comunidade. E também pode ser usado para sindicatos fazerem comparações entre empresas e avaliar pontos como a evolução da remuneração dos trabalhadores. E também ajuda os governos a compreenderem como cada categoria, né, como cada segmento, ele contribui para a receita tributária do país. Próximo. Bom, e as riquezas que são geradas, né, elas são distribuídas para todos os setores que foram envolvidos, né, diretamente ou indiretamente, né, no processo de produção. Os setores como empregados, financiadores, governo e acionistas. Próximo. Jennifer? Boa noite, eu vou estar falando um pouco como surgiu a DVA, né? Como já foi falado, a DVA ela é a demonstração do valor adicionado e ela seria então um demonstrativo contábil que vai evidenciar então de uma forma mais breve tudo aquilo que foi gerado na empresa em um determinado período, assim também como a distribuição de todos aqueles que participam da sua produção, né? Ou seja, então a DVA ela vai mostrar a riqueza que foi adicionada no balanço da empresa entre uma data e outra. E essa riqueza, ela também é chamada de valor adicionado, né? E seria então a diferença entre o custo da empresa para a produção e tudo que ela produziu de bens ou serviços durante esse processo. A DVA, ela surgiu no final dos anos 70 na Europa, em consequência do IVA, né? Que seria, então, o imposto sobre o valor agregado. Ela se destacou também no Reino Unido e lá ela foi considerada, então, uma das ferramentas centrais para a divulgação de informações que, então, eram relevantes para a sociedade. E encontram-se também referências da DVA no Tesouro Americano, no século XVIII, e segundo informações também que foram fornecidas por relatórios no ano de 1999 por Hendrickson, teve uma tentativa de incluir, então, os objetivos sociais e macroeconômicos para a divulgação de dados, né? E também uma outra proposta seria, então, publicar esse demonstrativo do valor adicionado que separasse, então, a receita depois de, então, descontar o custo da matéria-primas aos empregados, os credores e também aos acionistas, né? O balanço social, ele é um conjunto de informações que demonstra atividades da empresa, né? E a DVA seria, então, um componente do balanço social. Ele surgiu, então, na década de 60 e começou os seus movimentos na França, Alemanha e também na Inglaterra. Como eu disse, né, o balanço social, ele abrange, então, o valor adicionado e também a distribuição de informações, que tem também caráter social, ambiental e também de responsabilidade pública e corporativa. Corporativa seria, então, as empresas que são mais transparentes, né, que têm uma postura mais ética. E naquela mesma época, houve, então, a necessidade de atender as informações daqueles usuários que não estavam diretamente ligados com essas demonstrações da DVA que ficavam disponíveis, né? Como, por exemplo, os empregados, e essas informações, elas seriam, então, a respeito de salário e de segurança no trabalho. A DVA, ela passou, então, a vigorar no Brasil no dia 28 de dezembro de 2007, né?
E na década de 60 ainda, ocorreram então vários movimentos sociais nos países da Europa, dos Estados Unidos e também no Brasil. E por causa desses movimentos foram exigidos então algumas posturas, né, e mais responsabilidade com então a questão social, né? E no dia 12 de julho de 1977 foi aprovada então pelo Congresso francês a lei de número 77.769, que obriga, então, todas aquelas empresas e estabelecimentos que tinham, então, mais de 299 funcionários, eles tinham a obrigação de estar divulgando e estar preparando o balanço social, né, para ficar, então, disponível, né? Aí, por gentileza, você pode passar o slide? Isso, obrigada. Então, no ano de 2005, através, então, da resolução número 1010, foi aprovado a norma NBC T 3.7. Essa norma seria, então, norma brasileira de contabilidade, né? E nessa norma, então, são apresentadas informações sobre a DVA, né? Sobre também a estrutura dela e também essas informações que deveriam ser comprovadas na DVA, né? E com a resolução do CFC, que é o Conselho Federal, então, de Contabilidade, foi criado o CPC. O CPC seria, então, como o Comitê de Pronunciamentos Contábeis. E eles criaram, então, o CPC com a finalidade para emitir alguns pronunciamentos técnicos de contabilidade, né? Com o objetivo, então, de convergir a contabilidade brasileira para a contabilidade nacional. E no CPC 09, então, contém todas as informações sobre a DVA, né, a demonstração do valor adicionado, contém, então, a finalidade, a estrutura e também a elaboração. E a CPC, ela fica, então, disponível para quem quiser acessar, né? É só acessar o site, lá contém todas essas informações sobre a DVA, né? Pode passar, então. Natan? Bom, eu vou estar falando então agora a obrigatoriedade, né? Que, como já foi citado acima, as SA começaram a fazer parte desse grupo a partir de 2009, foi quando a CFC interviu e teve essa resolução 1162, que fez essa alteração na norma brasileira da contabilidade, pois anteriormente as sociedades anônimas não eram necessárias estar divulgando a DVA. Pode passar, o Wilder. Bom, todo mundo já conhece, né, essa lei 11.638, que já foi criada lá em 76, e foi tendo suas alterações, e em 2007 foi implementada, então, a DVA, imposto pela norma brasileira de contabilidade, que já foi explicado aí para cima, né? E dessa forma, as entidades de forma jurídica de sociedades feitas por ações, né, com capital aberto, são obrigadas a elaborar e publicar essas DVA. E ela também afirma que outras entidades que a lei assim estabelecer. Então, as leis que forem sendo criadas futuramente também vão ter que fazer a DVA conforme ela for pedida, né? Isso é até um pouco mais claro. E, ao mesmo tempo, essa lei, ela recomenda, querendo ou não, se a empresa ela é obrigada ou não, mas já ir praticando e realizando a DVA, porque vai que futuramente precise, né, e já ter um pouco mais de conhecimento sobre isso. Eu acredito que era isso. Bom, as demonstrações DVA, elas são baseadas em algumas informações da DRE e deve ter uma estrutura de valores de comparação. Por que comparação? Porque a gente vai estar comparando riquezas de dois períodos diferentes. Vamos usar o exemplo de anos. A contextualização seria a soma dos valores recebidos e a dedução de todos os custos. E a fator de comparação seria as datas diferentes com a apuração de cada uma delas. Para se fazer uma DVA, a gente inicia contabilizando as receitas operacionais e não operacionais. Após, são informados insumos e matérias-primas.
A diferença entre ambos será a VBA, que é o valor adicionado bruto, de onde descontamos os juros, amortizações, depreciações e exaustões. Ponto importante: após esse procedimento, temos o valor adicionado líquido, que é a VAL. As contas relacionadas ao DVA terão ainda a dedução ou soma da equivalência patrimonial, que resultará na VATAD, que é o valor adicionado total a distribuir. Aqui a gente tem do lado esquerdo uma DRE e do lado direito uma DVA. Então a gente pode observar que a gente está na DVA com dois períodos distintos, né, que seria o atual e o anterior. Então a gente pode observar que na primeira parte a gente vai pegar a receita bruta, que seria receitas com venda, que é o que a gente pode ter na DRE, que é o valor de 9.800.000, menos os insumos adquiridos, que nesse caso seria o custo de mercadoria vendida, presente na DRE. E aí a gente teria o valor adicionado bruto, de 3.300.000. Após esse processo, a gente vai pegar esse valor adicionado bruto, né, que são os 3.300.000, tirar a exaustão, depreciação e alguns outros custos. Nesse caso, a gente tem um custo de 350.000 de depreciação, que a gente pode ver na DRE do lado esquerdo. Aí a gente tem o valor adicionado líquido. Após esse valor adicionado líquido, a gente vai descontar o valor adicionado recebido em transferência. Esse valor recebido em transferência seriam ou despesas financeiras, ou, no caso, desculpa, seriam juros recebidos, né? Seriam despesas financeiras, porém recebidos, que a gente não teve, então por isso foi zero. E aí a gente vai ter o VATAD, de 2.950.000. Desse valor, que seria o total da riqueza distribuída, que seria os 2.950.000, que a gente vai descontar o pessoal, os impostos, remuneração de terceiros, né, que a gente pode ver ali que é despesa financeira pela DRE, e a remuneração própria. Essa remuneração própria é o valor final da DRE, que seria o lucro obtido pela empresa no final do período. Duda? Boa noite. Como a gente pode ver aí, o ano verde, que é esse quadro verde, ele teve uma riqueza menor que o ano laranja, porque o ano laranja ele possuía a possibilidade de ver onde ocorreram as falhas do ano anterior, que no caso é o ano verde, e saber onde investir ou focar seus gastos para poder fazer a empresa acumular mais dinheiro. Próximo. A aplicação da DVA como ferramenta administrativa ela pode ser resumida como o índice de análise do desenvolvimento na geração de riqueza, pois ela compara a eficácia da empresa no uso dos itens de produção, confrontando a quantia das entradas com os valores das saídas. Ela é um meio de avaliar o desempenho social, a proporção que é mostrada a divisão da riqueza gerada pela colaboração dos trabalhadores, do governo, das instituições financiadoras e dos sócios. A função da DVA é extremamente importante em uma empresa, pois é ela que fornece a informação precisa sobre a riqueza gerada pela empresa ao longo dos anos e como essa empresa como essa riqueza foi ou será aplicada pelos gestores. A DVA está ligada ao balanço social, que passou a ser obrigatório desde 1º de janeiro de 2020, porque ela é uma peça fundamental para informações sociais, ambientais e econômicas na sociedade. Toda empresa de capital aberto, que são empresas com sociedade anônima, que tem seu capital negociado através de ações disponibilizadas na Bolsa de Valores, é obrigada a elaborar a DVA a cada exercício contábil e divulgar o resultado pelo menos uma vez no ano. Próximo.
Eu vou voltar no slide onde a gente tem a DRE e a DVA. Por quê? Como a gente pôde observar na fala da Eduarda, no ano onde a gente tem a cor verde, teve uma riqueza no valor de 1.650.000. E no outro ano, a gente teve uma riqueza de 2.950.000. Então, volto à apresentação, né, do resultado do exercício da DVA, e a gente pode comparar algumas coisas, que são a receita bruta, né, que é o total vendido no ano, a gente vê que aumentou, e os insumos adquiridos também. Uma forma de aumentar a riqueza da empresa é realmente ter uma margem maior em cima dos produtos vendidos e, consequentemente, você vendendo mais, você também vai precisar consumir mais insumos. Isso é parametrizado, né? Aumenta um, aumenta o outro. E aí, como que você consegue trazer isso como uma riqueza para a empresa? A gente pode comparar os 2 anos, o que mudou foi mais os insumos adquiridos e as receitas brutas, e a gente, na parte de baixo, a gente manteve, né? Algumas coisas mudaram em relação aos impostos. Consequentemente, a gente tem um imposto maior quando a gente vende mais, né? Isso, com certeza, é o fato e acontece. Porém, a gente consegue identificar os pontos onde a gente pode economizar impostos, mesmo que sejam mais, conseguimos, né, reduzir de alguma forma. No pessoal, como a gente trata de uma empresa que manteve, né, a quantidade de funcionários e naquele período o mesmo salário, então realmente manteve os 500.000. Porém, a gente tem uma redução, né, ali que a gente consegue observar na remuneração de terceiros, que seriam as despesas financeiras, que foram juros que deixaram de ser pagos. Esses juros a gente pode observar a partir do momento em que a gente tem as contas em dia e tem um fluxo de caixa legal, onde a gente não deixa passar o vencimento de nenhuma conta. Então, a DVA, a gente consegue olhar desde coisas pequenas, como, né, o atraso de uma conta, como coisas grandes, que seria justamente a receita em cima das compras, né? Eu comprei tanto de insumo, eu comprei tanto de material para vender, né, e eu quero aumentar esse percentual. Então, aqui é uma observação que a gente consegue ter de forma mais detalhada. Então, aqui eu passo pelas referências, as quais a gente utilizou para fazer o trabalho. E, por fim, deixo uma frase com todos. O estudo ele amplia as possibilidades e o conhecimento te dá asas para voar mais alto. Não tenha medo de estudar muito. O conhecimento nunca esgota a mente. Heraldo Bonovac. E aí eu tenho um livrozinho embaixo com um termo em inglês, feito para ficar, né, para fixar. Por quê? Porque a gente tem a possibilidade de todo dia aprender, seja no trabalho, seja no dia a dia. E a gente pode ver pela frase aí que o estudo ele realmente sempre vai trazer voos mais altos para todos nós. Nosso grupo falou sobre a DVA, que é a demonstração do valor adicionado, e os componentes do nosso grupo são a Jennifer Krause, Eduarda Nunes, Natan Buecker, Tassiana Schultz e eu e o Degá Belardi. Assim, a gente encerra a apresentação. Aramis, você tá mudo, cara. Aramis, você tá mudo. Agora voltou, né? Oh, Deus. Deu certo? Foi, né? Foi. Sim. Natan, você pode continuar com a câmera ligada, que você é o primeiro, tá? A ser auditado, hein? Espera aí, então. Olha só, antes de mais nada, eu gostaria de dar os parabéns ao grupo.
um trabalho excelente, tá? De extrema qualidade, rico, minucioso, contínuo, aquele trabalho que você olha e você realmente percebe que todo mundo leu, todo mundo se engajou, todo mundo estudou, não está simplesmente olhando os trechos ali e lendo, né? Vocês realmente estudaram para falar aquilo, entenderam do tema, né? Então, isso é importantíssimo. E sem contar na frase, tá, Ildegard? Ó, que citação top de linha, hein? Vocês estão de parabéns, é isso mesmo. Estudar nunca esgota a mente, né? Acredito que o conhecimento, ele é algo, é igual uma planta, né? Quando você poda uma planta, perde ali os galhos velhos, automaticamente vem, né, a primavera e faz ela refazer todinha de volta. Assim, só que ninguém vem e corta os nossos galhos, né? Até porque nós não somos, né, não somos plantas, mas a gente tem aquele momento que a gente precisa se quebrar um pouquinho, estudar um pouquinho mais, se dedicar, deixar um pouquinho de sair, um pouquinho de viajar, se aplicar naquilo ali para no futuro nós temos uma qualidade de vida melhor. E é isso que eu deixo para vocês. O grupo está excelente, muito bem equilibrado. Gostei da dinâmica de apresentação, cada um falou um pouquinho, não pesa para ninguém. Isso é importantíssimo, né? Eu acredito que todo mundo tem que ser o dono da sua fala, né? Não criticando quem vai fazer um só, não tem nada a ver, tá, pessoal? Pode ser assim também, eu autorizei. Só que vai chegar um momento que você não vai ter essa opção. Então, quando não tiver essa opção, como é que vai fazer? Então, é melhor a gente treinar agora na faculdade, passar vergonha para a Miss, né? Boa noite, Gazinho. Show! Acho que é o Gazinho que está assistindo lá. Então, assim, isso é muito importante. Acredito que cresça muito vocês. Mas vamos lá, doutor Natan Jacoboeck. Está com a câmera ativada? Já caiu a câmera? Aí, agora sim. Tudo show. A bateria está acabando. Né? Não, então deixa eu fazer a pergunta logo. Natan, olha só. O Ildegard, ele foi muito intrínseco na hora ali de detalhar, a questão da DVA, né? Ele falou dos tópicos ali, das contas, tudo, né, mecanizado, bacana o que ele fez ali. Eu queria te fazer uma pergunta. O que seria valor adicionado líquido, né? O que seria o total do valor adicionado líquido, na sua ótica ali? Né? Você tem a DVA, né? A gente sabe que existe o VATAD lá embaixo, né? Até o Ildegard descreveu aquilo ali. Mas o que seria isso, o valor adicionado líquido, né? Por que líquido? O que descontou que ele ficou líquido? Saberia me dizer? Bom, o valor adicionado líquido é da primeira parte, né? Que pega toda a receita bruta e é feito o desconto a CMV, né? Que é o custo de mercadoria, os insumos, e desconta também a depreciação. E aí tem o primeiro valor adicionado líquido. Porém, depois ainda tem mais a parte da gestão pessoal e remuneração, que aí tem o total final ainda. Agora, Natan, fala para mim, eu achei muito, assim, bacana demais o que vocês fizeram ali, trazer a DRE do lado da DVA. Porque ao longo do curso, né, eu ouço muito assim, professor, mas a DVA é a mesma coisa que a DRE. Você saberia me explicar qual a diferença da DRE para a DVA? Qual conta, o que muda? Qual que é o sentido da DVA e qual que é o sentido da DRE? Olha, eu acredito que a DRE não fica tão focada na questão da riqueza, e a DVA, ela mostra mais as partes que compõem a sociedade, a remuneração, e essa questão, assim, a DRE seria um pouco mais bruta para esse lado. Você falou muito bem colocado. A DVA, né, demonstração do valor adicionado, ela justamente vem para tratar da riqueza, né? Você observa lá na DVA, no relatório final, ela não tem um total, propriamente dito, né? Igual lá na DRE, você tem lucro líquido, né? Que é aquela continha que a gente faz a apuração do resultado, manda, né? Lá para o balanço patrimonial, né? A gente, né, faz aquela escrituração e bota lá, bonitinho. Só que na DVA, o mesmo valor do lucro líquido, ele se torna, né, a última conta lá da DVA. Por quê? Porque aquilo ali realmente foi uma retirada, né? Não foi uma retirada? Você não tirou a DRE não morre ali? Quando você chegou na DRE ali, chegou no lucro líquido ali, você faz o ARE, pega aquele resultado e joga para o balanço patrimonial. Então, ou seja, aquilo morre no balanço patrimonial. Então, isso que é bacana. Então, sempre quando a gente trata de DVA,
Nós precisamos sempre, assim, trazer esse tópico, botar a DRE e a DVA uma do lado da outra. Achei muito interessante que o grupo falou da DOAR, né? Realmente, a DOAR ela foi extinta, né? Justamente pela inexistência, né? A DOAR ela não tinha, depois da convergência, que eu vou falar, tem uma pergunta aqui. Eu falei assim, gente, o grupo, todas as perguntas que eu pensei, o grupo já respondeu nos slides, tem que mudar, dificultar as perguntas, porque todo mundo já colocaram as respostas tudo no slide, tem que dificultar a vida para o Natan, né, Natan? Não pode deixar, tá tudo muito fácil, né? E aí, mas quando o trabalho ele é rico e ele está em cima daquilo que você solicita, o resultado, ele acontece. Beleza, Natan? Obrigado pela sua resposta, hein? Show de bola, parabéns, hein? Valeu, obrigado. Vamos lá para o segundo. Quem vai ser o segundo lá? A Eduarda. Eduarda Bart. Cadê sua câmera, Eduarda? Vamos lá para a nossa perguntinha. Ô, Duda, tudo bom? Oi. Tá nervosa? Não fica nervosa, não. Você só tem pessoas conhecidas aqui, ó. Até agora a sala aí não entrou ninguém de fora. Ah, não, tem pessoas de fora. Mas não se preocupa, porque eu sei que você sabe. Eu sei que você sabe. Você estudou para isso, não precisa ficar nervosa. Vamos lá, então? Duda, sua pergunta é o seguinte. Qual é a utilidade da DVA no dia a dia empresarial? Né, da ótica ali administrativa, contábil, qual que seria a utilidade ali da DVA? Qual que é o efeito prático dela para a empresa? O que você pensa disso? Ela vai mostrar onde a empresa teve falhas para ocorrer melhoras, né? Por exemplo, investiu errado, da próxima vez ela vai investir de uma forma diferente para gerar mais lucros. Uhum. Mais o quê? Ela demonstra a riqueza da empresa? Você acha que ela também demonstra a riqueza da empresa? Seria isso? Sim, ela demonstra a riqueza da empresa. A DVA, realmente, ela é isso, né? Ela vai demonstrar a riqueza da empresa. Uhum, exatamente. E é por isso que ela existe, né, Duda? Porque pensa bem, se você é uma grande investidora, por isso que quando você vai lá olhar, né, o seu home broker lá de ações, você não pode apenas olhar a DRE, o balanço patrimonial, você tem que olhar o conjunto. Por quê? Porque às vezes existem alguns detalhes que não estão na DRE e nem no balanço patrimonial. Então ali, igual lá, a DVA tem uma conta, o pessoal, ou a remuneração com terceiros, que às vezes você não enxerga aquilo na DRE. Então ali na DVA fica claro. Por isso que a demonstração do valor adicionado, né? Eu sempre pensava assim, adicionado, porque ela adiciona algo, né? Ela intervém, ela traz algo. Então, isso é importante, né? Para que você tenha essa atribuição da DVA. Beleza, Duda? Show de bola, hein? Obrigado. Vamos para o próximo agora. O próximo da minha listinha aqui, mágica, é a Tassiana. Cadê você, Tassiana? Gente, estavam todo mundo comunicativo até uma hora atrás, agora todo mundo está quietinho. Eu estou imaginando, sabe o que, Tassiana? A Cristiane assim, ó, roendo as unhas, não tem? Meu Deus do céu, vai chegar a minha vez. Calma, Cris, que as suas perguntas... Mas eu também tô. Calma que as perguntas da Cristiane já estão reservadas. Olha só, o Gazinho deixou uma observação ali do CPA, tá, pessoal? Vocês não deixem de dar contribuições de você lá, né? Se depois vocês leiam ali direitinho no inbox, né? As especificações, vamos dar sequência. Tassiana, olha só, perguntinha top para você ali. O trabalho de vocês focou muito na NBCTG 0 norm, né? Eu acredito que vocês ainda esse termo CPC, NBCTG, são coisas novas para vocês, mas é bom que vocês já tragam, né? É bom que vocês já tragam isso com vocês para que vocês aprendam desde agora, né? Como que é? A NBCTG ela é a Normas Brasileira de Contabilidade. Aí vocês devem se perguntar o seguinte, mas professor, eu sou de administração, eu preciso aprender? Claro, você não precisa decorar, não era forçada, mas você precisa entender o que é uma NBCTG, que é uma regra, é uma norma, né? O que é um CPC? É uma comissão de pronunciamentos contábeis, é um comitê de pronunciamentos contábeis, né? O que seria na íntegra um CPC? É a tradução das IFRS.
Quando vocês citaram a Lei 11.320/7, essa lei mudou tudo, tá? Lá no sexto período, vocês vão ter uma disciplina chamada Contabilidade Internacional, que vocês vão estudar essa matéria, assim, desculpa a expressão, de cabo a rabo, né? Porque ela vai tratar de toda essa convergência, né? Que houve uma coisa, eu achei bacana que vocês trouxeram isso. Eu não cobrei, mas vocês trouxeram, isso é muito interessante. Mas vamos lá. Conforme a NBCTG 09, né, que seria ali, ela traz uma informação, né? Você lembra qual informação que ela traz? O que ela prediz para você ali? Você saberia me dizer? Né? Vocês colocaram até lá nos slides, né, a informação que ela traz. Mas o que ela quer dizer com aquilo? Você saberia me dizer, Tassiana? Desculpa, pode repetir qual é a lei? A NBCTG 09. Está lá no slide de vocês. Vocês citaram ela. E aí eu queria que vocês me falassem, não precisa ser ela aprimorada, não, mas o que você acredita, né? O que ela traz para você? Qual que é o conhecimento que essa norma traz para você? Que passou a tornar obrigatória a DVA em companhias abertas, que são as SA. Exatamente. E aí, pode falar, continua. Mas também tem empresas que não são obrigatórias, mas que elas também podem fazer esse relatório, né, a DVA, para fins gerenciais. Uhum. E aí, por exemplo, a floricultura da Dona Maria ali da esquina, ela pode fazer DVA? Pode, porque... Pode. Pode. Porque também é questão, como eu tinha te falado, do desempenho social, né? Para analisar, não tem que ajuda o governo a entender como contribui para a receita tributária do país, dá para avaliar também como ela contribui para a sociedade. Sim, ela pode, só que ela não é obrigada, né? Sim, as empresas de SA, que são as empresas de capital aberto. Isso mesmo, exatamente. Beleza, Tassiana, muito obrigado, tá? Parabéns pelas suas respostas ali convictas. Eu sei que às vezes o nervosismo deixa a gente ali assim, né? Roendo as unhas, igual a Cristiane, a Luana, né? O Edgar, eu acho que até o Edgar tá nervoso, hein? Acho que não. O Edgar ele já é mais centrado. O Edgar ele é aquele que só ele observa as ondas, ele surfa, né, Edgar? Não é isso? Ah, sim, você fala isso que é a pergunta mais difícil você deixou para mim, né? Com certeza. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá, Edgar, ativa a sua câmera lá. Muito obrigado, Tassiana. Vamos lá. Boa noite, Aramis. Você tá bem? Graças a Deus, sempre, né? Que ótimo, graças a Deus. Eu fico muito feliz com isso, que vocês, né, trouxeram ali um material de altíssima qualidade, né? Dignos ali de um segundo período muito promissor. Eu quero muito ver vocês lá no 8º, lá brindando lá. Né? Não deixe nunca não deixe nunca essa vontade que vocês têm de fazer, de acontecer, de perguntar. Independente se for comigo ou com outros professores, perguntem mesmo, vão atrás, mandem mensagem, corram atrás, porque o conhecimento ele é isso. E achei bacana a mensagem que você colocou lá, o seu grupo, né, no final. Isso é muito interessante. Mas vamos para a sua pergunta, Edgar. Olha só, estamos falando da lei 11.638, né? Essa lei, ela trata de um marco na contabilidade, né? Que marco foi esse? Qual que é a sua finalidade? Para que ela foi criada? Você saberia me dizer? Lei 11.638, de 28/12/2007, correto? Exatamente. Ela é a lei que torna obrigatória todas as empresas de capital aberto, SAs, que tenham ações em bolsa de valores, a trazer para os seus acionistas a DVA. Exatamente. E você considera isso importante? Bom, vamos do seguinte ponto. Se eu sou um investidor, eu preciso saber se a empresa a qual eu vou investir ela está tendo lucro, que no caso é a riqueza que a DVA vem mostrar, e como que é distribuído esses valores. Então, eu não acho que ela é importante, ela é muito necessária. Não tem, porque uma coisa é você ter importância, outra coisa é ter necessidade, e essa é uma informação de necessidade.
De necessidade. Até porque você precisa saber, né, o que está adicionando, o que está girando, o que está, né, o que são os impostos e o pessoal que você está pagando. Ela vai demonstrar a riqueza da empresa. Isso, e uma coisa muito importante, saber como esse valor é distribuído e para onde ele vai, que é o ponto principal, que é o ponto principal dela, mostrar para onde é distribuído esses valores. Ótimo. E aí, Edgar, você lá do cara, você foi o cara que explicou a demonstração. O VATAD, o que seria esse VATAD? Né? Qual que é a diferença disso daí? Vamos lá. O que seria o VATAD? O VATAD, ele é o valor total adicionado a distribuir. O que isso quer dizer? Que o valor do lucro da empresa, que é presente na DRE, que é o valor final da DRE, ele discrimina esse valor e mostra como que ele foi distribuído dentro da empresa. Uhum. E aí, essa informação, ela auxilia na tomada de decisão? Por exemplo, você como investidor, se você olhar esse VATAD, ele vai interferir na sua decisão? Com certeza, porque se o destinado a capital próprio, que é o para a empresa, o recurso próprio, for menor do que todos os outros gastos, como pessoal, a parte de impostos, eu não vou investir, porque eu vou estar recebendo pouco, eu vou estar pagando para uma empresa funcionar ao invés de estar recebendo. E aí imagina que você é um investidor, e aí você pega uma DVA, você vê uma empresa toda montadinha, né? Tudo bonitinho, brilhando. Aí quando você pega a DVA, você encontra a remuneração entre parênteses. Ela está assim, entre parênteses, e tem um valorzinho lá dentro. Qual seria o seu ponto de vista? O que você olharia para aquela informação? O que você veria? Aí só uma pergunta, você diz a informação do valor na remuneração própria? Do valor. A remuneração própria. Se lá embaixo tiver lá, remuneração própria, parênteses, 100 milhões, fecha parênteses. Qual que seria ali a sua atitude? Você acreditaria nessa empresa ou você desconfiaria? Eu acho que eu não entraria não, né? Por que não, Edgar? Porque em momento algum, quando a gente fez o estudo, tinha valores em parênteses, e eu acredito que em parênteses seria um valor negativo. Então eu estaria tirando do meu bolso para fazer a empresa funcionar. Exatamente. É prejuízo, né? Exato. Porque na DRE você não tem lá no final prejuízo acumulado ou lucro acumulado, exatamente, né? Lá no final, só que lá na DVA você não coloca lá remuneração própria acumulada, prejuízo, não. Você coloca remuneração própria e parênteses negativo. É porque em contabilidade, quando você quer negativar um número, você coloca o parênteses ali e você negativou. Exatamente. Tem efeito negativo. Show de bola. Pode complementar. Posso fazer observação? Em todo o material que a gente olhou, em momento algum eu vi valor entre parênteses, mas a gente já sabe que entre parênteses é negativo, né? Porém, é interessante essa informação, porque quando você está estudando o assunto, não mostra em momento algum uma DVA com resultado negativo. Não mostra, até porque o que acontece? Existe um termo em auditoria que significa o seguinte: o auditor, quando ele vai fazer análise das demonstrações, ele pode fazer o seguinte: eu, Aramis Monteiro Ponent, vou me abster do meu relatório. O que é isso? Todo auditor pode se abster do relatório. Então, aquela DVA não vai para lá, né? Então, automaticamente ela é excluída, porque o que acontece? O auditor ele não vai dar o parecer dele, mas você, como você é inteligente, se você pegar uma empresa para você investir, que o relatório, que o auditor, ele se absteve da informação, você tem que ficar com o pé atrás. Alguma coisa não está certa. Porque o auditor, eu acho isso bacana, tá? Porque o auditor, ele pode dar o parecer, ele pode dar o parecer com ressalvas, ele pode se abster do parecer. Então, ou seja, quando ele se abstém, é um alerta. Ele vai receber pelo trabalho, mas ele também não vai falar que a sua empresa está mal, mas também não vai falar que ela está bem. Isso aí, exatamente. É o meio termo, né? Mas beleza, Edgar, muito obrigado ali. Por nada. Então, show de bola. Meninos, agora vamos para a Jennifer, né? Ou não, a Jennifer já foi, né? Vamos lá, confirmando. Foi não. Foi não, né? Natan, Eduardo, Tassiana, Edgar e Jennifer. Uai, Jennifer, eu estava esquecendo de você? Não pode, né? Olha só. Vamos lá, Jennifer. Não.
Não posso esquecer de você. Jennifer, sua pergunta é o seguinte: o que seria empresas de capital aberto, né? O que são empresas de capital aberto? O que significa dizer que uma Magazine Luiza ela tem capital aberto, que um banco Sicoob possui um capital aberto, um Banco do Brasil tem um capital aberto? O que significa dizer isso? Peraí, eu estudei. Nossa, eu até pesquisei esses dias. Pode pensar. São talvez empresas que são públicas, que têm que têm as suas demonstrações visíveis, que elas, como eu vou explicar, que elas têm à mostra as demonstrações e as suas informações das empresas, seria isso? Também. As empresas de capital aberto, ou Jennifer, são as empresas que, além de publicar as suas demonstrações contábeis para todo mundo ver, são empresas que possuem lotes de ações lá na B3, no índice de Dow Jones, Sim. nas bolsas de valores. Para quê? Para que sejam comercializados por qualquer um. Eu, um simples cidadão brasileiro do interior do estado do Espírito Santo, posso ir lá e comprar ações de uma empresa lá da Ucrânia, lá da China, eu posso ter esse direito. Ou posso comprar da Petrobras, da Vale, né, do Itaú, não faz diferença, tá? Então, ou seja, as empresas de capital aberto, o nome diz capital aberto, qualquer um pode ser dono, desde que você tenha dinheiro para comprar. Por exemplo, hoje eu estava olhando na minha carteira, as ações do Banco Bradesco fecharam em queda. E as ações do Banco Itaú estavam 24,38. Um lote de ações do Banco Itaú está custando 24,38. Só que um lote de ações é composto por 100 unidades. Então, ali você pega 24,38 vezes 100. Aí você compra aquele lote de ações. Então, você, Jennifer Matilde Krause, é dona daquele percentual do Banco Itaú, do Banco Bradesco, entende? Por isso, capital aberto, porque qualquer um pode chegar e investir o seu capital e ter retornos, ganhos positivos sobre aquilo. Beleza? Sim, então, qualquer pessoa e mais pessoas, né, podem comprar as ações, né, que elas investem, então, na Bolsa de Valores, né? Qualquer pessoa... Na verdade, eu sabia, só que eu fiquei com nervosa. Eu sei, eu imagino, porque eu sei que você estudou, mas isso é normal, não se preocupa. Não se preocupa, não. Não precisa ficar com vergonha, não, porque nós estamos em casa, tá bom? Beleza, Jennifer. Show de bola! Parabéns pela apresentação, tá? Grupo 1. Gostaria de novamente agradecer a vocês pela apresentação. Dentro do padrão estipulado, cumpriram todas as exigências, trouxeram ainda além do que foi solicitado, né? Então, assim, acredito que um trabalho acadêmico, né, um trabalho universitário precisa ter um padrão assim, tá? Levem esse padrão lá para o 8º período, para que os próximos professores vejam vocês dessa forma. Quando eu digo demonstrar, explicar, é fazer isso que vocês fizeram. Pegar uma DRE, pegar uma DVE e comparar. Ó, olha a diferença. Né? Eu não pedi para vocês compararem, mas vocês sentiram o dever de fazer a comparação. Por quê? Fica mais fácil. A turma está acostumada a ver a DRE, não a DVA, né? Então, ali, vocês trouxeram, tanto para mim, como leitor, como para a turma, esse layout ali de informações unificado. Então, isso foi primordial, sabe? Todo mundo abriu a câmera, ficou todo mundo disponível, show de bola. Porque só o professor, né, Tassiana, que abre a câmera, fala igual um papagaio, né, Ildegard? Tá falando de mim, né? Beleza, pessoal. Muito obrigado pela apresentação. Vamos dar sequência agora para o grupo 2, que é o grupo da DFC, Demonstração do Fluxo de Caixa, que é o grupo composto pela Bia, Eduarda Segato, Lívia, Rayane e o Tiago Postigel. O nome dele é importante, hein? Nome de ali, ó, de prefeito de Tarana, Tiago Postigel, hein?
Pode começar, meninas. Beatriz, seja bem-vinda. Não estou te ouvindo. Você tá desse jeito. Agora Boa sim. noite. Tá dando pra Ótimo. Agora estou. Então, Pronta? como o professor já introduziu, o nosso tema é a DFC e cada integrante vai se apresentar um pouquinho hoje, tá bom? Show de bola. Boa noite, gente. Era para todo mundo se apresentar, boa noite, mas eu vou começar. Se vocês não estiverem vendo a apresentação, por favor, manda um áudio, tá? Porque eu não vou estar vendo o chat, tá bom? Sim, manda sim. Deixa eu voltar para desligar a câmera. Todo mundo está conseguindo ver a apresentação? Sim, sim. Tá show de bola. Tá ótimo. Tá dando para ver o slide? Tá sim. Está. Então, pessoal, o trabalho ele é de contabilidade, né? Quem está orientando a gente foi o professor Aramis. E como eu já havia dito, nosso tema é a DFC, que é o demonstrativo de fluxo de caixa. Primeiramente, a DFC ela é um relatório financeiro e é um dos relatórios contábeis mais importantes. Por quê? Porque ela é fundamental para análise. Essa questão de posição financeira quer dizer se o saldo está positivo, se o saldo está negativo, como que a empresa vai estar. E ela apresenta também uma exibição da movimentação do dinheiro. Essa movimentação vai ser a entrada e saída do dinheiro. E uma coisa importante, que ela deve ser inclusa no balanço patrimonial. Primeiramente, aonde que a DFC surgiu? A DFC, ela surgiu por volta da década de 80, em alguns países europeus. Não tem especificamente qual que foi o primeiro. Mas a gente tem que, em 1985, o Canadá colocou a DFC nas leis deles, né? E depois, logo depois, em 1987, quem adquiriu a DFC também foi os Estados Unidos. No Brasil, em 1999, a Ibracon é o Instituto dos Auditores Independentes do Brasil. Eles emitiram a NPC. A NPC é o quê? São normas e procedimentos contábeis. Mas a DFC ela só torna obrigatória em 2008. Então, por que a gente faz a DFC? Qual que é a importância dela? A DFC, ela é obrigatória, como a lei já diz, né? Como os meninos da DVA especificaram, né? A DVA, ela também é obrigatória. Então, a Lei 11.638 faz com que a DFC também seja obrigatória. Mas eu vou especificar a lei um pouquinho também, mas eles já haviam dito, né? A Lei 11.638 diz que sociedades de capitais abertos ou com patrimônio líquido superior a 2 milhões, eles vão ser obrigados a elaborar a DFC. Essa DFC, ela tem que ser feita uma vez no ano, mas empresas de capitais abertos são empresas que têm ações na Bolsa de Valores. Elas têm que fazer a DFC a cada trimestre. E, além disso, a DFC ela é uma fonte muito rica de informação para a entidade. A estrutura da DFC. Primeiramente, quem que colocou a estrutura da DFC foi o pronunciamento técnico, que é o CPC. E a estrutura da DFC ela é dividida em 3 partes, que são as atividades operacionais, atividades de investimento e atividades de financiamento. Dentro dessas 3 partes, vão ter muitas outras subdivisões, que eu trouxe aqui para vocês, né, a imagem. Essa imagem eu peguei do site Investidor.
Então, nas atividades operacionais, a gente tem o quê? Tem o recebimento da venda de produtos, pagamento de impostos, pagamento de fornecedores, salários, tudo o que tem realmente dentro de uma empresa. As atividades de investimento, tem o quê? Recebimento de venda de ativos imobilizados e tem o pagamento de compra de ativos imobilizados também. E já a atividade de financiamento tem captação de empréstimos, aporte de capital, amortização, reduções, entre outras coisas. Então, o que são as atividades operacionais? As atividades operacionais vão ser as atividades relativas às operações diárias, com o que a empresa trabalha. Outro dado muito importante, que ela reúne todos os dados da DRE, que o outro grupo vai especificar também, mas é a demonstração do resultado de exercício, e como o professor já falou, a gente já estudou, né? E do balanço patrimonial. E nas atividades operacionais, mostra qual é o caixa gerado. Já nas atividades de investimento, demonstra o uso de dinheiro, o que foi feito com o valor, e mostra os valores realizáveis a longo prazo. Já as atividades de financiamento são captações de recursos, e ela é relacionada ao passivo não circulante e ao patrimônio líquido. Como que a gente realiza uma DFC? Primeiramente, ela é muito mais fácil do que a DRE. E ela vai ser dividida em 2 métodos, que a gente tem o método direto e o método indireto. O método direto, ele vai considerar todas as entradas e saídas brutas de recursos. O que são essas entradas? Vão ser os registros diários, pagamento de fornecedor, compra ou contas a receber. E esse método, ele é o mais utilizado. No método direto, ele também evidencia os pagamentos e os recebimentos. Essa evidenciação, ela pode ser diária, semanal, ela pode ser mensal ou pode ser anual também. Já o método indireto, ele não considera e nem evidencia os recebimentos dos pagamentos reais. Ele vai elaborar e realizar o ajuste do lucro líquido. O que é para ser esse lucro líquido? São itens que vão afetar, que afetam o resultado, desculpa. Mas eles não vão modificar o caixa da empresa, então não vai fazer muita diferença. E essas informações, elas são buscadas indiretamente do caixa, por meio do balanço patrimonial e da DFC, da DRE. Então, se vocês perceberem, todos esses tópicos, DRE, DVA, balanço patrimonial, eles sempre vão estar um ligado no outro. Por isso que é muito importante, né, como o professor diz, se você não aprende agora, vai ser difícil para você aprender depois. Por quê? Todos vão estar ligados. E alguns exemplos para ficar um pouquinho melhor, para dar para entender. O método indireto, a gente tem ali, né, as atividades operacionais da empresa X, né, o aumento de estoque, 560 mil, o aumento de clientes, 160, o aumento dos fornecedores tem um valor de 540. Então, o caixa líquido das atividades operacionais está fechando a 130 mil. Já as atividades de investimento, aumento de móveis de utensílios, aumento de máquinas de ferramentas, o caixa vai estar fechando a 300. Esse é um outro exemplo de DFC. Aqui as atividades operacionais também, é dividido em 3, né? Então, está mostrando aí as atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Então, como que a gente analisa uma DFC? Ela é muito mais simples que a DRE. Primeiramente, esse é o tópico mais importante. Ela é muito mais simples. Então, na DFC, a gente registra o regime de caixa. E a gente registra o valor real, a saúde financeira da empresa. O que seria essa saúde financeira da empresa? Como que ela está? Se ela está positiva ou se ela está negativa. E já a DRE, ela vai registrar o regime de competência. E ela é feita em conjunto com o balanço patrimonial. Na DFC, o registro de regime de caixa, eu esqueci de falar, perdão, ele indica as saídas e entradas efetivas de dinheiro.
E o valor real mostra realmente qual o valor que está dentro do caixa. Então, o regime de caixa, como eu havia dito, ele indica apenas as movimentações que ocorrem efetivamente, o dinheiro que foi pago ou recebido pela empresa. E também é possível com isso fazer comparações, a identificação da sazonalidade. O que é essa sazonalidade? É a qualidade ou estado de como estão as ações da empresa. O que é mais importante a gente analisar na DFC? O ponto mais importante é o que diz respeito ao resultado final do fluxo de caixa. E a gente tem uma equaçãozinha, né, para chegar a esse fluxo de caixa, que seriam as receitas, o que a empresa gera, né, o que ela produz, menos as despesas. Com o que ela vai, como o nome já diz, despesa, né? É pagamento de fornecedor, funcionário, que vai resultar no fluxo de caixa. Outro tópico muito importante, que esse fluxo de caixa ele tem que ser positivo. Por quê? Se ele não tiver positivo, então quer dizer que a empresa não está num caminho muito legal, né? Com saldo positivo, mostra que a empresa está forte, tem um indicador que os gastos estão legais, estão em equilíbrio. Concluindo, o resultado da DFC, ela é o quê? É a soma dos resultados líquidos, que são as atividades anteriores, e depois deve apresentar a diferença entre o saldo inicial e o final do período em questão. E uma coisa muito importante é que quando a gente mantém um fluxo positivo e crescente, esse é o objetivo das empresas, na verdade, né? Todo mundo que constitui um negócio, ele quer que o seu saldo fique positivo, que a empresa tenha uma visão positiva. E com a DFC, demonstra quando o saldo está positivo na DFC, demonstra que a capacidade de saúde da empresa está muito boa. Referências, a gente fez a pesquisa no site Investidor, que é um site muito bom, e a gente também fez a leitura num material que o professor disponibilizou. Se eu não me engano, é um livro ou um artigo, mas é um livro, que é demonstrações, o nome dele é Demonstrações Contábeis, Aspectos Práticos, Elaboração e Apresentação Conceitual, de acordo com o IFRS. E a gente pegou em referência o SlideGo, né, que possibilitou a lâmina do slide. Espero que todos tenham entendido um pouquinho, né? Parou a apresentação. E é isso. Boa, Bia. Excelente. Parabéns pela calma, pela leveza. Diferente do seminário, né, Bia? Não, professor, se eu te contar um negócio que você nem acredita, que quando o Ildegá começou a apresentar, caiu a internet na minha casa. É só com você que acontecem essas coisas, tá? Jesus, isso é a atmosfera, é a ansiedade. Olha as bochechinhas dela, como é que tá, Rosa, de vergonha. Não, olha só, porque eu tô com muito calor mesmo. Eu acabei andando hoje, aí... Mas olha só, Bia, vamos ao que interessa. O trabalho de vocês ficou muito bem, sucinto, ficou uma coisa ali leve. Adorei as lâminas, tá? Vocês sabem que eu gosto desse tipo de lâmina, é divertida, descontraída. Eu fiquei um pouco preocupada, né? Porque questão de faculdade, talvez não gosto muito de enfeite, mas eu acho muito importante. Não, você precisa, até porque, olha só, nós somos 7 grupos. Né? Todos eles vamos falar de números, leis. Então, se a gente não tiver... Olha o slide do UDH, que bacana. Todo, né, cheio de detalhes. Jogou aquele laranja lá que chama atenção. Você jogou ali os lapisinhos, os diagramas. Parabéns pela ornamentação. Ficou muito bonita. Eu adoro esse tipo de coisa, porque tem a ver com o tema. Você só não vai colocar um monte de florzinha para falar de números, né? Aí, né, não dá. Borboleta, né? Abelhinha na colmeia, não, aí não pode, né? Mas ali não, ali ficou bacana, ficou intuitivo, nos remeteu ao tema, então isso é importante. Bia, aproveitando o gancho, que você já está com a sua câmera ligada, vamos então para a primeira pergunta, Bia. Ai, meu Deus! O que significa dizer saldo final operacional? O que indica o saldo final operacional, Beatriz?
como o nome já diz, é o saldo final, é o saldo das produções da empresa, né? Que a gente tem aquela equaçãozinha que eu mostrei nos slides, que a gente vai fazer o saldo final do fluxo de caixa, que esse é o ponto da DFC. Pode falar. Esse é o ponto, né? A gente vai chegar, essa é a ideia, na verdade, chegar ao fluxo de caixa. Por isso que a gente analisa, né? O fluxo de caixa. Aí você chega no fluxo final. Mas antes de você chegar no fluxo final, você tem 3 atividades. É a operacional. Agora eu me liguei, desculpa. Isso, então. O que significa o saldo final do operacional? O que significa aquilo ali? Vão ser as receitas que foram geradas pelas atividades da empresa. Vamos dizer, eu tenho um supermercado. Quais foram as minhas atividades operacionais? Eu trabalho com isso, eu opero com isso. Então, esse vai ser o resultado final da atividade operacional. Eu creio que seja isso, né? Se eu estiver errada. Me dá um exemplo de atividade operacional do supermercado. Você quer o número ou o valor? Não, Quanto que a gente vendeu? Quanto que a gente vendeu? Então, vamos dizer assim. Uma receita, né? Uma receita é uma atividade operacional? Seria, sim. Eu acho. O pagamento de funcionários, ele é uma receita operacional? Nossa, eu estava lendo isso agora, em questão de se entra ou não. Não, ele não vai entrar. Não vai entrar. Olha só, pensa comigo. Você tem as receitas, que é uma atividade operacional. Uhum. Mas o pagamento dos funcionários também é uma atividade operacional? Não, ele não vai entrar, não. Pagamento a prazo, eu acho que não entra. É o pagamento a prazo que não entra? Oi? Você lembra que você precisa dos funcionários para funcionar? Sim. Então, se você precisa dele, aquilo está envolvendo a operação. Uhum. Então, o quê? A FC, ela vai ter três tipos de atividade. Operacional, financiamento, não é isso que você me falou? Isso. E qual é a outra? Investimento. Então, ou seja, entra também, tá? Porque ele está dentro da operação, tá bom? No método, professor, eu estava confundindo, porque no método indireto que o valor de prazo não entra, perdão. No método indireto, exatamente, porque não tem a ver diretamente com a operação, né? Beleza. Show de bola, Bia. Excelente resposta, parabéns aí pela pergunta respondida. Show de bola, hein? Vamos lá, Tiago Postigel. Alô, Tiago! Alô, Aramis, boa noite. Ótima noite, representando Itarana aí, ó. Ai, ei, sai fora com esse trem de política pra mim, meu Deus. Vai, fala aí. Eu tô brincando, hein? É brincadeira. Tá, de boa. De boa. Vamos lá, Tiago. Diz pra mim, a Beatriz falou que existe 3 operações, sim. 3 atividades. Atividade, né? Sim. Né? Operacional, investimento, né? E de financiamento. Uhum. Show de bola. Fala para mim qual é a diferença da atividade operacional para a atividade de investimento. Qual é a diferença de uma para outra? Bom, a atividade operacional, ela mais ou menos, ela é relacionada à sua própria entidade, ou seja, é aquela principal atividade que ela exerce, né? E, tipo assim, eu posso citar exemplo? Pode, deve. Um exemplo é pagamento de fornecedores, o pagamento adiantado de clientes e também até mesmo o tal do imposto de renda. E já o do investimento, já o investimento são aquelas movimentações que trazem benefício para a empresa. Ou seja, vamos dizer assim que você compra uma máquina ou um software e também que traz benefício para sua empresa. E também tem aquele imobilizado intangível, que pelo que eu entendi, tipo assim, você tira, se eu falar errado, você me corrige. Tipo assim, pelo que eu entendi, tipo assim, você compra uma máquina e tal lá, da sua própria empresa. Aí o nome aí tá lá e tal, aí é da sua empresa, aí é um benefício para a sua empresa, ou seja, você vai comprar alguma coisa que traz benefício para a sua empresa, tá certo? Show de bola. Agora, qual a diferença da atividade de investimento
para atividade de financiamento. O que é diferente no financiamento? O financiamento, ele é mais ou menos umas movimentações de novos financiamentos, aqueles pagamentos de obrigação que você deve pagar. Um exemplo é pagamento de empréstimos, ou seja, a pessoa deve, é óbvio que ela vai ter que pagar, senão ela toma multa, ou até mesmo de uma entrada de um sócio na entidade, que é óbvio que a pessoa não vai trabalhar de graça, né? Exatamente. Show de bola, Thiago. Beleza, hein? Falou, Aramis. Boa noite. Boa noite. Não sai não, hein? Não vou sair não, fica tranquilo. Olha só, outra colocação. Os grupos que já apresentaram não podem sair, tá? Eu tô contando no final, eu vou imprimir a relação de quem estava presente até o final da aula para complementar o outro trabalho. Então, todos têm que assistir. É falta de ética a gente sair e deixar os outros grupos sozinhos, hein? Rayane! Vamos lá, dona Rayane, ativa sua câmera lá pra gente lá, Rayane. Cadê você? Alô, Rayane, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tá calma, tá tranquila? Um pouquinho. Tá favorável? Vamos lá, dona Rayane. Olha só, a pergunta que é para você é o seguinte. Qual o significado do saldo final da DFC? Se ele for positivo, o que ele indica? Se ele for negativo, o que ele indica? Se ele for positivo, o saldo final é porque a empresa teve lucro, certo? E tem se o saldo for lucro, quando você fala de lucro, você lembra da DRE, tá? Na DFC teve liquidez. Ele tem liquidez, tá? Só complementando. Tá errado, não. Pode continuar. E se o saldo for negativo, é porque a empresa, então, teve algum tipo de prejuízo. Exatamente. E aí, o que acontece? Se a DFC, Rayane, dela for negativa, o saldo final for negativo, opa, o caixa dessa empresa está furado. Ela não está conseguindo pagar as dívidas dela. Você investiria numa empresa dessa que está com caixa furado? Não. Não, né? Pensa, você pegou seu dinheiro lá da sua poupança, lá, os seus 100 mil reais que você guardou lá para casar, aí você pega os seus 100 mil, vai lá, aplica lá na empresa lá da Beatriz, que está com caixa furado, e pronto, a Beatriz pega o dinheiro, paga as dívidas, você tem retorno? Não, né? Então, assim, é o que você precisa avaliar isoladamente. Beleza, Rayane, show de bola, parabéns, hein? Vamos lá agora para Eduarda Segato. Cadê a Duda? Vamos lá, Duda. Ativa sua câmera lá pra gente lá. Eu tô ficando descabelada, ó, tá vendo? Cadê você, Eduarda? Eduarda Segato Cose. Eduarda, você tá aí? Tá me ouvindo? Tá não? Vamos lá então, Lívia. Cadê você, Lívia? Ativa sua câmera lá pra gente, Lívia. Vamos lá, dona Lívia. Boa noite. Boa noite. Tá tranquila? Mais ou menos. Não, gente, não precisa ficar nervosos, não. Não precisa disso, não. Fala para mim, dona Lívia, pergunta que não quer calar. O que seria regime de caixa? E o que ele indica? O que é isso? Fala para mim. O regime de caixa, eu vou chutar. Eu acho que ele explica detalhadamente o movimento do dinheiro, o que como que eu posso falar? E ele analisa a posição financeira em um determinado período. O que sai, o que entra numa certa empresa. É isso. Essa matéria é a nossa próxima matéria, né? É a teoria ali da contabilidade, seria ali os princípios, né? O princípio, regime de competência, regime de caixa, né? Registro do valor original. E o que acontece? Chutou e chutou quase lá. É quase que isso, tá? Mas tá certo, não tá errado, não. Regime de caixa, ele registra as operações justamente que vão acontecer no caixa, né? Ele tem essa finalidade, tá bom, Lívia? Mas beleza, Lívia, obrigado. Eduarda, você quer responder lá pelo chat ou pelo áudio? Como é que vai fazer lá? Professor, só interrompendo aqui um pouquinho, a Duda ela tá com dificuldade, ela não tá conseguindo conectar o áudio nem a câmera. Então ela vai responder no chat a pergunta, tá bom?
Beleza, show de bola. Vamos lá, então, dona Eduarda, posso perguntar? Tá ok? Posso, né? Fala para mim, Eduarda, como seria essa movimentação da DFC? Como que é a estrutura da DFC? Nós falamos de todas as atividades, mas como que é a ordem? Como que fica classificada a ordem da DFC? Fala para mim. Não é para você falar as contas detalhadas, não, tá? É para você falar a atividade, quem é a segunda atividade, quem é a terceira atividade, tá bem? Vamos lá. Eduarda, como que você estrutura a DFC? Qual é a primeira atividade? Qual que é a segunda atividade? Qual que é a terceira atividade? É isso que eu quero. Como que é a ordem das atividades dentro da DFC? Só colocar, né? Os tópicozinhos ali. O primeiro, o segundo e o terceiro. São 3, né? Qual que é a ordem deles? 3 atividades. Qual que é a ordem? Quem que vem primeiro, quem que vem segundo, quem que vem terceiro? Uhum. Qual que é a segunda? Uhum. Financeira? Será que é financeira mesmo? Na verdade, qual que seria a ordem ali, Beatriz? Fala para mim. Você sabe, Bia? Professor, você pode repetir que deu uma cortadinha aqui, por favor? Fala para mim, Beatriz, qual que é a ordem que você monta uma DFC ali, ó? Quais são a ordem das 3 atividades? Diz para mim. A Eduarda colocou ali, ó, operacional, de investimento financeiro. Tá certo essa ordem? É, são as 3, né? Operacionais de investimento e financeiras. Mas é a ordem que eu creio que tá certa. Esse financeiro não seria financiamento, não? Ah, financiamento, eu pronunciei errado, não foi? Isso mesmo, é financiamento. Beleza, meninas, olha só, show de bola a apresentação de vocês, os slides estavam bacana, tá? Mas olha só, a questão da disponibilidade do áudio da câmera é justamente para a gente não ter o ruído da comunicação. Eu sei que é difícil a questão do sinal, aquela coisa toda, né? Mas, né, vocês sabem que, assim, a gente precisa se organizar em relação a isso, né? O dia da apresentação tem que ser reservado para a apresentação, tá? Não estou chamando atenção, só estou ressaltando, tá, pessoal? Então, assim, a nota é individual, né? Vai ter pessoas do grupo que vão tirar 2, vai ter pessoas que vão tirar meio, vão tirar 1, isso é normal, tá? Eu já trabalho com essa política de apresentação individual porque não é justo. Uma pessoa trabalhou, montou os slides, pesquisou, né? Então, assim, a gente precisa, né, saber reconhecer isso aí. Meninas, parabéns pela apresentação. A Beatriz, a sua apresentação ali individual contribuiu muito, tá? Você conseguiu passar completamente a mensagem ali. Eu entendo o nervosismo, sei da dificuldade que é para falar em público, ainda mais para vocês. É menina, é só menina não, eu também tô aqui, tá? É mesmo, Thiago, me perdoa. Thiago também, Thiago. Ô, Thiago, foi mal, Thiago. Nada, que isso. Beleza, mas olha só. Correu tudo dentro do que a gente solicitou e é assim que tem que ser. Para os próximos, a gente vai aprimorando, vai melhorando. Você queria falar, Bia? Não, só tô com o áudio ativado mesmo. Vai que surge alguma ideia, né? Pelo menos dessa vez não teve nenhum imprevisto. Não, graças a Deus, né? Beleza. Terceiro grupo, vamos lá. O grupo da Carla Luísa Rizzi. Ô, Carla, tudo certo aí, Carla? Oi, boa noite.
Boa noite, Carla. Tudo bem com você? Graças a Deus. Essa carinha de cansada, Carla. O que está acontecendo? É porque eu não jantei ainda, né? Olha, a senhora para de falar, né? Menino, mas vocês falam, tá doido. Mas muito bom mesmo o trabalho. Aí eu... Vamos lá. Pode falar. Pode começar? Pode começar. Você está à vontade, tá bem? Aí você faz um favor que apareceu ou não apareceu no slide? Aí você me Sim, fala? avisa sim, pode deixar. Obrigada. Foi? Ainda não. Deve estar vindo. Agora foi. Agora está indo. Tá bom. Vou ativar aqui meu áudio. Boa noite, vocês estão me escutando direito? Show de bola. O áudio está perfeito. Ótimo. Então, eu vou começar falando. O nosso trabalho, como vocês podem ver, é sobre a DMPL, que é a sigla para Demonstrações de Mutações do Patrimônio Líquido. E no nosso trabalho, a gente vai estar esclarecendo, mostrando qual que é a finalidade da MPL, quando que ela passou a ser obrigatória, quais empresas que devem fazer e publicar a DMPL, e estaremos mostrando um modelo comum, que não é obrigatório, mas um modelo comum, e um exemplo de uma empresa fictícia. E no final a gente vai estar entendendo como é que a DMPL pode afetar o cotidiano de uma empresa. Boa noite. Agora eu vou estar explicando qual a finalidade da DMPL. É uma demonstração que mostra se o período teve lucro ou prejuízo, as receitas e despesas que foi exposto diretamente no patrimônio líquido do período, as alterações que ocorreram na política contábil, a correção dos erros que foram reconhecidos no período e as quantidades de operações feitas com sócios durante o período. O papel fundamental deste documento é a apresentação mais detalhada das alterações de reservas que a empresa possui. Quando surgiu? Na Resolução número 1185, foi publicado pelo Conselho Federal de Contabilidade, no ano de 2009, a divulgação da DMPL, o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do Exercício, DRE, que tornou-se obrigatória. O demonstrativo foi adotado em substituição à Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados, DLPA. Dados que constaram da DLPA foram integrados à DMPL. Quais empresas são obrigadas? A elaboração e publicação da DMPL é obrigatória para as empresas de capital aberto, ou seja, as SAs, como, por exemplo, Ambev, Vale, Bradesco, entre várias outras. E isso é segundo o artigo 1 da Instrução número 59 de 1986 da CVM, que dispõe sobre a obrigatoriedade de elaboração e publicação da demonstração das mutações de patrimônio líquido pelas companhias abertas. Demonstração. O modelo de DMPL é demonstrado por uma planilha no Excel, onde cada conta do patrimônio líquido corresponde a uma coluna. A última coluna da planilha é destinada para o resultado final. E, por fim, deve registrar os números nas colunas. E lembrando que em cada linha ficam os dados de cada transação. Agora eu vou explicar o modelo. Conforme o modelo da MPL, na coluna superior vai possuir a descrição, onde haverá o saldo em 31/12 anterior, ajuste de exercícios anteriores, aumentos de capital, reversões de reservas, lucro líquido do exercício, destinações do lucro, reservas e dividendos. Na segunda coluna será o capital, que pode ser subscrito, a realizar ou realizado. Na terceira coluna será as reservas, que podem ser por capital ou por lucros. E, por fim, na última coluna terá os lucros e prejuízos que foram acumulados. Desculpa, é porque eu desativei meu áudio, agora é a minha vez.
Dando continuidade ao que a Yasmin estava falando, a gente colocou um exemplo para estar facilitando um pouco o entendimento de vocês. Aqui está explicando nesse slide o passo a passo, só que eu vou direto para a tabela, que aí vocês vão ter uma ideia. Eu vou explicando e vocês vão observando pela tabela, tá bom, gente? Essa planilha eletrônica, ela pode ser feita pelo Excel. Ela vai construir uma demonstração de dupla entrada, sendo que cada coluna vai representar uma conta do patrimônio líquido, e as linhas de movimentações que serão realizadas no decorrer do exercício, a última linha e a última coluna, elas vão ser utilizadas para colocar os valores totais. Para a gente começar, eu vou estar informando o saldo inicial de cada conta. Na nossa demonstração, estaremos colocando R$50 mil no capital social, 10 mil nas reservas de lucros, e tendo um valor total do patrimônio líquido de R$60 mil. A partir daqui, pode-se iniciar as descrições das movimentações de cada conta. Aí a gente vai começar a fazer uma movimentação no aumento de capital. Na conta de capital inicial, vai estar colocando R$12 mil e um aumento de capital nas reservas de capital no valor de R$2 mil, obtendo o valor total de R$14 mil. Na movimentação de lucros do exercício, teremos R$10 mil na conta de ações de tesouraria. Já na movimentação de destinações de lucros, teremos R$7 mil nas contas de reserva de lucros e uma redução. Sempre quando ocorrer a redução, a gente vai estar colocando em parênteses, que vai ser uma redução de R$7 mil nas contas de ação em tesourarias. Na movimentação de reavaliação, terá uma redução também de R$3 mil, que vai estar em parênteses, igual vocês estão vendo, na conta de ações de tesouraria, obtendo, assim, um saldo final no capital inicial de R$62 mil e nas reservas de lucro de R$17 mil e reservas de capital R$2 mil, tendo um valor total do patrimônio líquido de R$81 mil. Então, aí vem a pergunta, como vai impactar no cotidiano empresarial? É normal que ocorrem mudanças ao longo do tempo, e essas mudanças elas podem trazer alguns impactos para o patrimônio líquido da empresa. E assim, com esses impactos, é preciso que a gente emita um relatório comprovando essas alterações. No caso de empresas de capital aberto, essa prática ela vai ser obrigatória. Uma vez que a DMPL ela vai ser responsável, como eu falei, por compartilhar alterações registradas do patrimônio líquido de uma organização. E o principal fator vai ser o quê? Se a empresa ela é lucrativa, ela tende a crescer seu patrimônio. Enquanto que empresas que terminam, elas ficam no prejuízo, elas tendem a perder o seu valor. No entanto, não é só o patrimônio líquido que vai influenciar nisso. Também o capital e outros recursos podem estar envolvidos nesse impacto. E também algumas mudanças em ações de subscrição, vendas, aquisição e também distribuição de dividendos, por exemplo. Os materiais e métodos utilizados foram pesquisas, leituras, pesquisas em sites governamentais e videoaulas. Conclusão. Considerando o que foi explicado sobre a DMPL, vimos que ela é uma forma de demonstração contábil bem importante, onde seu principal objetivo é esclarecer as mudanças no patrimônio líquido, onde ela é obrigatória somente para as empresas de capital aberto, que são as empresas onde o capital é formado por ações que são negociadas em bolsa de valores. Um exemplo é a Petrobras. E como demonstração, a DMPL é representada por uma planilha no Excel. Fim. Aramias, não estou te escutando. Gente, vou ter que chamar o Natan para fazer assistência técnica, hein, Natan? Agora Está precisando de alguém para configurar isso aqui de jeito correto, hein? Acho que o programador aqui não está mandando bem, não. Mas vamos lá. Carla, parabéns pela sua colocação, pela sua ótima explicação lá da planilha, a demonstração da explicação, o exemplo que você utilizou para colocar como que acontece a mutação, né? Quando que entra, porque o próprio nome já diz, é uma declaração de mutação. Quando você ouve a palavra mutação, significa que ele vai mutar, ele vai mudar em decorrência do tempo, né?
vai haver aumento, vai haver prejuízo, vai ter lucro, né? Uma série de quesitos. Mas vamos lá, dona Carla, ativa sua câmera para mim, você é a primeira a me falar. Vamos lá, que eu tenho uma pergunta para você. Cadê você, Carla? Não estou te vendo. Ah, agora sim. Carla, vamos lá. A pergunta para você é o seguinte. Sobre a DMPL, é correto afirmar que ela pode evidenciar, prestem bem atenção para as opções que são 3, a movimentação ocorrida nas contas de receitas e despesas, as mutações internas ocorridas dentro das reservas de lucro ou as transações ocorridas com credores de caixa. São 3 opções. O que você acha? Letra A, B ou C? Você pode fazer... Você fala o que contém nessa demonstração? Vamos lá, olha só. O que a DMPL, ela quer... O que ela traz? O que ela significa? Né? Qual que é o sentido da DMPL? Movimentar... a movimentação das contas ocorridas nas receitas e despesas, as mutações internas ocorridas no patrimônio, no lucro ou prejuízo, ou as entradas e saídas referentes a atividades de caixa. Qual das 3 opções? A segunda, mutações ou prejuízo. Exatamente. Por quê, Carla? Porque no mesmo tá dando eco. Oi, você está me escutando? É porque o seu áudio ligado fica dando eco, aí eu fico escutando minha voz. Mas você não está conseguindo me ouvir direito, não? Não, eu escuto você, mas aí quando eu falo, fica dando eco. Ah, não, agora melhorou. Aí porque você perguntou se é lucro e prejuízo, né? Isso. Porque é importante para uma empresa saber se ela está tendo lucro e prejuízo. Igual eu estava ali mostrando na minha tabela, que eu falei assim, que teve... que quando tem dívida, alguma coisa, sempre vai ficar no parêntese. Sim. Porque o empresário ele tem que estar, como eu posso falar, informado do que está acontecendo na empresa dele. Imagina se ele estiver dando prejuízo, ele vai ter que fechar a empresa dele. Igual isso acontece no cotidiano, por isso que a DMPL ela é importante. Porque ela vai mostrar a certificação, né? Se a empresa for lucrativa, ok, ela vai render muito mais, mas se ela for uma empresa que está entrando no prejuízo, com o tempo ela vai ter que fechar. Porque aí ela só vai ter que ficar pagando conta. Exatamente. Show de bola. Excelente colocação, Carla. Obrigada, hein? Nada. Vamos para a próxima. Foi difícil, Carla? Doeu? Ah, mas doeu. Tô suando aqui do nervoso. Não acredito, Carla. Para com isso, Carla. Você tá parecendo tão calminha. Mais ou menos. Não, as perguntas para o pessoal de Tarana, elas são mais elaboradas, tá? Só assim, né? Dando aquela ênfase para o povo de Tarana, né? Que são mais elaboradas, né? Tô brincando, pessoal. Tudo no mesmo ritmo, tá? Ô, professor. Oi. Eu tava te stalkeando. Eu descobri que você já foi vizinho nosso aqui do Rise, né? Sim, eu sei. Sim, minha família dali. Minha família inteira mora ali no Rise, né? A minha, por parte de mãe, né? O Costa, né? O Costa, que é a Baia. Como que você soube? Chegou ali perto de mim ali, descobriu a minha bagatela. Eu trabalho na saúde, aí eu conheço muita gente, eu fui pesquisando, você conhece esse cara aqui, meu professor, aí eu descobri. Aí você falou, né? Por isso tem que cobrar mais de Tarana, né? Além de ser vizinho, tem que cobrar mais, tá vendo? Né? Beleza, Carla. Obrigada, hein? Nada, tchau. Vamos lá agora para a próxima. Deixa eu dar uma olhada quem tá ali. O Carlos Daniel tá presente? Não, né? Ele já me informou. Estefânia! Cadê você, Estefânia? Ativa sua câmera. Deixa eu te ver. Cadê você, Estefânia? A minha câmera não abre aqui. Estefânia Bonatti Folador. Não, eu tenho que ver você, uai. Eu tenho que ver esse negócio. Como é que vai ser esse negócio? Tá dando muito eco. Mas acho que não é culpa minha, não, hein? Ô, Carla, você muta lá o seu áudio lá, fazendo favor? Não vai ativar a câmera, dona Estefânia? Tá com problema? O que aconteceu? A minha câmera não abre aqui. Não sei por quê. Ativada ela tá. Beleza. Vamos lá, então, Estefânia, pra gente não demorar muito. Vamos lá. Ô, Estefânia, diz pra mim
o que seria prejuízos acumulados? Qual que é o significado de prejuízos acumulados? Fala para mim. Você pode repetir para você que deu eco? Vamos lá. O que seria prejuízos acumulados? São o saldo contábil negativo da empresa antes de ser assimilado pelo lucro acumulado? Uhum. Prejuízo acumulado é bem ao contrário de lucro acumulado, né? Quando você tem ali o saldo negativo, né? Seria algo ali que você não tem como aproveitar, né? Beleza, Stefania, show de bola. Próxima a responder, Ana. Cadê você, Ana? Ana Carolina. Cadê você? Ana Caroline, me perdoa, tá, Ana? Cadê seu áudio e cadê sua câmera? Deixa eu te ver, Ana. Carla, o seu áudio tá desmutado. Faz favor lá, muta ele para mim. Mas você não escutou o que eu falei agora, não, né? Eu escutei tudinho. Eu e a torcida inteira do Flamengo e do Fluminense. Que vergonha! Todinho, tá gravado, hein? Vamos lá, dona Ana. Cadê você, Ana? Ana Mires, não tem Ana nesse grupo, não, tá? Só pra te avisar. Ana não é do nosso grupo, não. Não? Ana Uliana? É por isso que eu não respondi, professor, porque eu não sou desse grupo. Uai, Courtney, Ana, me perdoa. Não tem problema, não. O professor já tá ficando caduco, gente. Olha, beleza, show. Yasmin, vamos lá, Yasmin. É você, Yasmin. Troquei a ordem lá. Cadê a câmera? Deixa eu ver você, Yasmin. Agora eu vi a Yasmin, ó. Não tem câmera quebrada, né, Yasmin? Tá tudo filé, ó. Show de bola. Yasmin de Tarana, não, né? Sou. Vizinha das Cordões. Deixa eu virar aqui, ó. Deixa eu virar as perguntas mais difíceis aqui, porque Itarana, você sabe, o grau tem que ser mais, né? Nada. É brincadeira. Vamos lá, dona Yasmin. Fala para mim, qual o significado de ações em tesouraria? O que seria isso? Ações em tesouraria. Fala para mim. Não muda a câmera. São aquelas que são, elas são emitidas para o público. Mas aí pensa comigo. Se ela está na tesouraria, o que ela está fazendo na tesouraria? Pensa um pouquinho. O que seria ações em tesouraria? Que elas são autorizadas. Autorizadas para quê? Antes delas serem emitidas para o público, elas são autorizadas na tesouraria. E quando ela está na tesouraria, o que ela faz lá? Por que ela fica na tesouraria? Você saberia me dizer? Não. Ela está aguardando algum processo. Ou a venda, ou ela está aguardando crescer, né? Você comprou baixo, então ela está guardada na tesouraria para ver se aumenta um pouquinho para você vender, né? Então, ou seja, ela está lá em tesouraria, ações em tesouraria, tá? Por isso que ela existe esse termo, tá bom, Yasmin? Tá bom. Beleza. Show de bola, hein? Minha vizinha lá de Tarana, gente. Tô dizendo, aos poucos vai aparecendo todo mundo, ó. Não. Beleza, Yasmin, obrigado. Jéssica, cadê você, Jéssica? Jéssica Guedes Cominotti. Cadê a câmera, dona Jéssica? Ô, Jéssica. Aqui. Oi. Você tá vendo a carona? Quase em Itaguaçu. Ai, meu Deus do céu, peraí, deixa eu pegar mais perguntas difíceis. Voltei. Meu Deus, professor. Vamos lá. Olha só, dona Yasmin, pensa bem. Se as ações em tesouraria têm aquele significado que eu falei para dona Yasmin, né? O que seria dizer, então, no contexto geral, qual o significado da DMPL? A Carla falou a finalidade, mas existe um significado para ela existir. Além dela cuidar e entender o patrimônio, por que ela existe? Qual que é o significado dela? Saberia me dizer? Então, pelo que eu entendi, é mostrar as mudanças que acontecem no patrimônio líquido, facilitar a vida do empresário, do empreendedor, para entender melhor o que está acontecendo no patrimônio líquido dele. Isso. Isso afeta a vida do empresário? Com certeza, né? Afeta diretamente ou indiretamente? Acho que diretamente. Diretamente, né? Acho não, dona Jéssica.
Acho não, você tem que ter certeza. Porque pensa comigo, se você vê que lá o determinada demonstração está dando prejuízo, então é porque, né, realmente não compensa você continuar, não compensa você investir, não compensa você tem que mudar a gestão do negócio, tá, Jéssica? Então é por isso que ela impacta diretamente, tá bom? Beleza? Foi difícil? Tá nervosa? Não, tô até tranquila, professor. Agora, então, tá vendo? Não é difícil, não precisa ficar nervosa, não. As perguntas mais difíceis, elas vão vir para o grupo 4, que é a DLPA, sabe, Jéssica? Boa sorte pro grupo 4. Ô, professor, isso não tem graça. O professor marcou na gente, Estou olha. gostando da brincadeira, hein? Beleza, pessoal. Turma, olha só. Já são agora 27. Nós extrapolamos muito nosso tempo, tá? Então, olha só. Em virtude disso, vamos fazer uma pausa rapidinho, tá? Não vamos demorar muito, porque senão a gente vai acabar meia-noite, tá? Então, vamos fazer uma pausa de 10 minutos, tá? Pra gente tomar uma água, comer um biscoito. Não é para jantar, não, tá? Vamos terminar isso, porque senão a gente perde o fio da meada. Vamos fazer uma pausa pra gente tomar uma água, né? Ir no banheiro, voltar, tá? Próximo grupo é o grupo 4, que é o grupo das perguntas difíceis, né? Lá do Marcos, né? Do João, DLPA. Então, a gente agora... Você conseguiu, né, Bia? Pois é. Olha só. Agora são 8h07. Então, às 8h17 a gente volta. Beleza? Combinado? Fala que tá combinado, Cristiane. Show, combinado. Show. Show de bola. Já apareceu ali, Lome. Agora eu vi, hein? Comprometido, organizado. Esse é forte, né, gente? Ó, organizado, tá vendo? Vamos lá, beleza. Então, ó, vamos dar aquela pausa, né? Então, às 8h17 a gente volta. Grupo 4, se prepare.